E se eu te disser que você não está travado porque é preguiçoso ou incapaz? Não é falta de força de vontade, disciplina ou sorte. Eu tenho certeza que você já passou por isso. É segunda-feira. Você acorda decidido. Hoje vai ser diferente. Você planeja colocar seus projetos em ação. E por algumas horas você até acredita. Mas então o dia passa. As demandas cotidianas vêm. O cansaço chega. A vontade some. E quando percebe, você fez exatamente as mesmas escolhas de sempre, mesmo querendo mudar. E é aí que vem o golpe mais cruel. Você conclui que o problema é você. Mas e se eu te disser que o verdadeiro problema for outro? Algo muito mais silencioso, muito mais profundo. Algo que age mesmo quando você acha que está no controle? A verdade é que existe uma razão neurológica pelo qual você sabe exatamente o que você precisa fazer, sabe o que evitar, sabe o que mudaria a sua vida inteira. E mesmo assim, você não faz. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você está lutando todos os dias contra um sistema que foi treinado para vencer você. O seu cérebro. A maioria das pessoas acredita que o cérebro existe para ajudar a gente a evoluir, a ser feliz, a realizar sonhos, metas, objetivos. Mas essa é a maior confusão de todas. O cérebro não foi desenhado para te fazer feliz. Ele foi desenhado para te manter vivo, seguro, no conhecido, no previsível. Se você sobreviveu até aqui fazendo o que sempre fez, o cérebro registra isso como sucesso. E então, ele envia um comando simples, silencioso e poderoso. Repita. Repita os hábitos. Repita os pensamentos. Repita as escolhas, mesmo que elas não te levem a lugar nenhum. É por isso que mudar parece tão difícil, não porque o novo é impossível, mas porque o novo é desconhecido. E para o cérebro, desconhecido não é oportunidade, é uma ameaça. Talvez isso explique algo que você sente há muito tempo. Porque toda mudança começa empolgante e depois vira resistência? Por que você planeja tanto e executa tão pouco? Por que você promete para si mesmo e depois se decepciona? Não é falta de caráter, é apenas seu cérebro fazendo o que ele precisa fazer. E enquanto você achar que o problema é falta de força de vontade, vai continuar brigando consigo mesmo e perdendo. Porque força de vontade nunca vence um sistema bem treinado. E aqui entra algo que James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, explica com clareza brutal. Você não falha por falta de objetivos. Você falha porque está preso a sistemas invisíveis que puxam você de volta para o mesmo lugar. E enquanto esses sistemas não mudam, não importa o quanto você queira. Você pode até sonhar, mas vai continuar parado. Existe um conflito acontecendo dentro de você agora, e talvez você nunca tenha colocado isso em palavras. De um lado existe a parte de você que planeja, que sonha, que visualiza um futuro diferente. Essa parte costuma pensar da seguinte maneira: eu vou mudar. Eu sei o que preciso fazer. Eu só preciso me organizar melhor. Esse é o seu lado racional. Mas existe outra parte, muito mais antiga, muito mais rápida, muito mais forte. Essa parte não planeja, ela apenas reage. Ela escolhe conforto ao invés de crescimento, alívio imediato ao invés de progresso. O caminho conhecido ao invés do caminho certo. E preste bem atenção, porque aqui talvez esteja o ponto mais importante de todo o vídeo. Seus sonhos vivem na parte racional da mente, mas suas ações do dia a dia são comandadas pela parte automática. É por isso que você planeja mudar à noite e no dia seguinte faz tudo igual. É por isso que você escreve metas, mas não muda rotinas. É por isso que você sabe o que fazer, mas não faz. Quando você está cansado, estressado, com fome ou emocionalmente sobrecarregado, o cérebro racional perde força. E quem assume o controle? O automático. Aquele que só quer economizar energia e evitar desconforto.
É nesse momento que surge a procrastinação. Não como preguiça, mas como proteção. Você senta para focar e de repente sente vontade de mexer no celular. Vai só ver uma coisa e quando percebe, já passou meia hora. Ou então começa a arrumar a casa, responder mensagens, fazer qualquer coisa, menos o que importa. Isso não é coincidência, é estratégia do cérebro. James Clear explica isso de forma simples. O cérebro sempre escolhe o caminho que exige menos esforço agora, mesmo que isso custe caro depois. E quanto mais vezes você repete esse padrão, mais ele se torna automático. Não porque você quer, mas porque você treinou. Treinou sem perceber. Toda vez que você evita o desconforto, o cérebro aprende. Isso funciona. Toda vez que você adia, o cérebro registra. Boa escolha. E assim nasce o ciclo que muita gente chama de autossabotagem. Mas aqui está algo importante que quase ninguém te conta. O cérebro não te sabota. Ele te protege. Ele só está tentando te proteger de um território desconhecido. Agora, vamos falar sobre uma pergunta silenciosa que define sua vida inteira. Você provavelmente não faz essa pergunta em voz alta, mas ela está presente em cada decisão. A pergunta é: que tipo de pessoa eu sou? Toda vez que você procrastina, uma resposta é reforçada. Toda vez que você desiste cedo, uma identidade é confirmada. E aqui está uma verdade desconfortável. Você não age contra quem você acredita ser. Se lá no fundo, você se enxerga como alguém que começa e não termina, tenta e desiste, se empolga e some, então qualquer mudança vai parecer falsa, artificial, cansativa. James Clear deixa isso claro. Os hábitos não são sobre o que você quer alcançar, mas sobre quem você está se tornando. Quando você diz, quero parar de procrastinar, o cérebro ainda escuta. Eu sou um procrastinador tentando parar, e isso gera conflito. Mas quando uma ação pequena acontece, mesmo mínima, algo muda. Não é o resultado, é a mensagem. Talvez eu não seja quem eu pensei. É por isso que hábitos pequenos são tão perigosos para o cérebro antigo, porque eles passam despercebidos, não geram ameaça, não ativam resistência, mas aos poucos mudam a narrativa interna. Você não acorda disciplinado, você se torna disciplinado depois de agir como alguém disciplinado, mesmo quando dá vontade de não agir. E aqui entra uma grande virada de chave. A maioria das pessoas tenta mudar o comportamento sem mudar a autoimagem. Elas tentam correr, mas continuam se vendo como sedentárias. Tentam focar, mas continuam se vendo como dispersas. Tentam mudar de vida, mas continuam se vendo como alguém travado. E o cérebro sempre escolhe ser coerente com a identidade, não com o desejo. É por isso que mudar dói. Não porque é difícil, mas porque ameaça quem você acha que é. Imagine alguém que nunca correu na vida. Um dia decide que vai mudar. No primeiro treino tenta correr 10 quilômetros. Não porque faz sentido, mas porque quer provar algo. O corpo responde como? Dor, falta de ar, lesão. Não porque correr é ruim, mas porque a mudança foi brusca demais. O cérebro funciona do mesmo jeito. O cérebro odeia mudanças bruscas, mesmo quando elas são positivas. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro não interpreta isso como evolução. Ele interpreta como ameaça. É por isso que metas gigantes quebram pessoas comuns, e hábitos pequenos constroem identidades fortes. Você não precisa provar nada para o cérebro. Você precisa convencê-lo aos poucos. E isso muda tudo. Você já se pegou cometendo esse erro clássico? Você espera se sentir motivado para tomar a decisão de iniciar aquele projeto. Espera as melhores condições. Espera ter um tempinho de sobra. E enquanto espera, nada muda.
James Clear destrói essa lógica com uma ideia simples e desconfortável. Seu cérebro não muda com decisões, ele muda com repetições. Decidir é algo do córtex racional. Repetir é algo que o cérebro primitivo aceita. Quando você decide algo grande, vou treinar todo dia, vou mudar minha rotina, vou virar outra pessoa, o cérebro límbico escuta isso como perigo, gasto de energia, mudança de padrão, e ele reage. Não com dor, mas com sabotagem sutil, preguiça, distração, desânimo. Agora presta atenção nisso. O cérebro não rejeita ações pequenas demais para parecerem ameaça. Levantar e fazer 5 minutos. Abrir um livro e ler uma página. Sentar e escrever uma frase. Isso parece irrelevante para a mente racional, mas é perfeito para o cérebro primitivo, porque não ativa alarme, não exige energia absurda, não quebra o padrão de sobrevivência. James Clear chama isso de regra dos 2 minutos, mas aqui o conceito é mais profundo. Você não está treinando o hábito, você está enganando o cérebro. E isso é poderoso, porque cada ação pequena envia uma mensagem invisível. Eu sou alguém que começa. E o cérebro, aos poucos, começa a aceitar essa nova identidade. É assim que a mudança acontece de verdade. E agora vem a parte que dói ouvir. Quem não muda pequeno, nunca sustenta o grande. As pessoas que dizem, isso é pouco demais, ou isso é só o básico, normalmente estão presas ao mesmo ciclo invisível. Esperam uma transformação grande demais para um cérebro que só confia no que pode repetir. E enquanto muita gente despreza o pequeno, procurando uma virada grandiosa, o cérebro continua fazendo exatamente o que sempre fez. Protege o conhecido e sabota qualquer mudança que pareça intensa demais para durar. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta incômoda. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar e voltou exatamente para o mesmo comportamento? Agora outra pergunta mais difícil. O que ao seu redor te puxa de volta todos os dias? James Clear é direto. Você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível do seu ambiente. Isso explica mais da sua vida do que você imagina. Seu cérebro não decide no vazio. Ele responde a estímulos. Se o celular está perto, o cérebro escolhe distração. Se a comida fácil está visível, o cérebro escolhe conforto. Se o ambiente reforça o antigo padrão, o cérebro não vê motivo para mudar. E aqui entra algo brutalmente honesto. Força de vontade é um recurso limitado. Ambiente é permanente. Quando você está cansado, estressado, emocionalmente drenado, quem assume o controle? O sistema límbico. E ele escolhe o caminho conhecido. Sempre. É por isso que tanta gente se culpa. Eu não tenho disciplina. Quando na verdade está vivendo dentro de um ambiente que sabota qualquer tentativa de mudança. James Clear mostra algo simples e cruel. Se você quer mudar o comportamento, torne o hábito certo óbvio e o errado difícil. Não é sobre resistir, é sobre não precisar resistir. Ambiente é um voto silencioso, todo dia. Se tudo ao seu redor reforça quem você foi, o cérebro não entende por que deveria virar alguém diferente. Se você ainda tem as mesmas conversas, mesmos estímulos, mesmos gatilhos emocionais, não espere um resultado diferente. O cérebro não faz milagres. Ele responde ao que vê. Convencer o seu cérebro definitivamente não será uma tarefa fácil, mas será o processo mais intrigante e magnífico que você fará na vida. E pode ser que no silêncio do meio do caminho você dê ouvidos ao seu antigo eu, tentando te puxar de volta para a largada. Porque é no meio do processo, quando a empolgação passa, quando ninguém está olhando,
quando não há resultado visível, quando o esforço parece não estar sendo recompensado, tudo pode ficar um pouco mais pesado. E aqui está um problema que talvez você já tenha ouvido falar, mas nunca soube como vencer. Seu cérebro não é movido por resultados futuros, ele é movido por recompensas imediatas. O sistema límbico não entende promessa, ele entende prazer agora. É por isso que o celular vence o projeto, o sofá vence o treino, a distração vence o foco. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro está sendo honesto com a própria função. James Clear deixa isso claro. Todo hábito é sustentado por uma recompensa. O problema é que as recompensas certas demoram, e o cérebro odeia esperar. Quando você começa algo novo, o cérebro pergunta: e o ganho? Onde está o prazer? E como ele não vê nada ainda, ele começa a sabotar. Desânimo, tédio. Agora presta atenção nisso porque pode ser a resposta que você precisava. A maioria das pessoas não desiste porque falhou, desiste porque não sentiu nada. Não sentiu progresso, não sentiu validação, não sentiu recompensa. James Clear chama isso de vale da decepção. É o espaço invisível entre o esforço e o resultado, onde a maioria abandona. E sabe quem atravessa? Quem aprende a recompensar o processo, não o resultado. Não é, quando eu emagrecer, vou me sentir bem. É eu me tornei alguém que aparece. Não é quando der certo vou acreditar. É eu acredito porque estou agindo. Isso muda o jogo porque o cérebro começa a associar ação com identidade. E identidade sustenta hábito quando a motivação acaba. Se você só se sente bem quando vence, você nunca aguenta o caminho. Mas se você aprende a sentir orgulho por agir, o cérebro começa a cooperar. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que algo já mudou dentro de você. Você entendeu que o problema nunca foi falta de força de vontade, nunca foi preguiça, nunca foi azar. O problema sempre foi tentar mudar a vida sem mudar o sistema que controla suas decisões. Seu cérebro não quer te sabotar. Ele quer te manter seguro, no conhecido, no previsível, no mesmo lugar. E agora você sabe disso e entendeu que lutar contra o cérebro só te cansa, mas se alinhar com ele te liberta. Mudar não é um ato de guerra, é um processo de adaptação. Quando você muda o ambiente, muda as pequenas ações, muda a identidade que reforça o cérebro para de resistir. Porque agora ele entende, isso não é ameaça, isso é quem nós somos, e é aqui que tudo fica inevitável. James Clear explica isso com perfeição. Sucesso não vem de grandes viradas, mas de sistemas bem construídos. Não é sobre acordar motivado, é sobre não depender da motivação. Não é sobre fazer tudo certo, é sobre fazer o básico todos os dias. Não é sobre provar algo para o mundo, é sobre provar algo para si mesmo. E agora eu quero que você pense de verdade. Quem você seria em 1 ano se parasse de lutar contra o cérebro e começasse a trabalhar com ele? Quantas versões suas morreram porque você achou que precisava sentir vontade para agir? Quantos sonhos ficaram para trás porque você interpretou resistência como incapacidade? Hoje você sabe, resistência é apenas o cérebro testando se isso é sério. E toda vez que você age mesmo assim, um novo circuito se forma. Silencioso, invisível, mas poderoso. A mudança real não faz barulho. Ela acontece quando ninguém está vendo. É naquele dia comum, naquela decisão pequena, naquele mesmo sem vontade, eu vou. E chega um momento, e isso é inevitável, em que você olha para trás e percebe, não foi um grande evento que mudou sua vida. Foi quem você se tornou no processo. Se você conhece alguém que vive tentando mudar na força, se culpando por não conseguir, achando que o problema é ela, compartilhar esse vídeo pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo invisível. E se isso fez sentido para você,
Se algo aqui te despertou, escreve nos comentários. Eu não luto mais contra o meu cérebro, eu construo com ele. Porque quando você entende como a mente funciona, o jogo muda. E a partir daqui, não é mais questão de se. É apenas quando.